Bom dia para todo mundo. Hoje eu estou com um convidado muito esperado e muito especial, que é o Geraldo Costa. Ele é presidente da ABCVac, que é a Associação das Clínicas de Vacinação Privada. E a gente vai conversar um pouquinho nesse Medical Talks sobre a vacina pela rede privada, que é um assunto que está bem em alta nesse momento. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Geraldo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz que você está aqui. É um assunto que eu sou muito interessada. E vamos papear. Eu que agradeço, é importante para a gente trocar as informações, até mesmo para diminuir um pouco da ansiedade da população, que é uma importante medida para salvar vidas, então a gente está nessa luta junto. Com certeza. Eu queria que, antes de tudo, você apresentasse a BCVac para a gente, né? As pessoas não conhecem, ou quem conhece tem dúvidas, então você explicar um pouquinho como é a associação. A ABCVac surgiu em 2015, assim, porque as grandes dificuldades que as associadas nossas tinham era com a falta de suprimentos, que a gente tinha dificuldade de que a indústria mantivesse aquela rotina constante de entrega dos imunizantes para a gente não ter falha na cobertura vacinal. Então, basicamente, a ideia do surgimento da associação era para a gente tentar regular o mercado para garantir que o processo funcionasse perfeitamente. Então, a gente surgiu em 2015, eu fui um dos fundadores, estou na presidência desde então, tive a primeira eleição, fui reeleito agora, e era um desafio muito grande de fazer com que as pessoas entendessem que a gente pode falar de negócio salvando vidas. E o médico tinha muito essa resistência de que isso é um negócio, mas é um negócio importante que salva vidas e a gente continua sendo complementar ao SUS. Então, a nossa participação, a gente hoje já representa 10% de toda a vacina aplicada no Brasil. É muito importante a nossa participação. É muito interessante, né, essa comparação do poder público com o privado, e que agora está em voga, né? Várias coisas agora as pessoas estão questionando. Eu brinco que nunca ninguém perguntou, todo mundo tomou vacina a vida inteira, nunca ninguém perguntou quem era o fabricante. Agora a pessoa quer saber quem é, qual foi o médico que fez. Então agora as pessoas estão interessadas, tem motivo, é claro, mas essa diferença, a clínica privada, ela tem um papel fundamental e importante. Primeiro porque o público não cobre todos os tipos de vacinas, né? E depois até pela praticidade. A gente tem ouvido na mídia a gente tem visto muitas notícias falando sobre a compra das vacinas pela rede privada, a compra por empresas. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença e explicar que não é a associação que está fazendo a compra, né? Essa é uma dúvida que eu vejo muito recorrente. Basicamente, o que a gente tem de muito feliz nessa história é que vacina passou a ser interesse nacional. Então, a gente tinha muita dificuldade de convencer as pessoas, até mesmo as vacinas que estavam na rede pública. Se a gente acompanhar nos últimos 3 anos, a cobertura vacinal no país de todas as vacinas que estavam de forma gratuita sendo oferecidas, estava em queda. Então, se a gente pode falar de vacina, que as pessoas possam ter consciência, é ótimo ver as pessoas falando sobre eficácia de vacina, assunto que nunca foi abordado, a gente vê as pessoas falando, a gente tem vários especialistas agora em eficácia de vacina, essa questão de entender a origem da vacina que nunca foi. A gente tem uma limitação que basicamente o mercado brasileiro ele só é atendido pelas indústrias da Europa e dos Estados Unidos, a gente não tem outros players importantes no mundo, então agora a gente descobriu que tem muitas vacinas sendo produzidas. A gente ficou com essa visita na Índia encantado com o tanto de vacinas que está em falta no mercado brasileiro que eles têm. Então, essa foi basicamente a maior conquista, ver o brasileiro falando de vacina e ver que o mundo pode ajudar a gente nessa cobertura. Realmente, a ABCVac não está comprando vacina. O nosso trabalho é um trabalho de intermediação, de aproximação do associado com a indústria. Então, o que a gente fez mesmo é trazer um novo player para conversar sobre esse produto que é uma ansiedade tremenda, não só do governo, como dos nossos pacientes, e a gente fez isso, é uma aproximação. O trabalho da ABCVac era viabilizar. Se não era criar uma expectativa falsa, a gente foi visitar a indústria, realmente tem essa vacina não é concorrente da vacina que vai para o SUS, porque a gente não ia entrar nessa briga de tirar, porque não teria sentido eu tirar 5 milhões de doses do governo, aí eu não estaria somando. Então, a ideia nossa era, eu quero trazer mais 5 milhões de doses nesse primeiro momento, e é isso que está sendo feito. Então, as pessoas precisam realmente entender que a associação não está comprando vacina, não é da nossa competência, essa competência de âmbito individual de cada associada, espalhado por esse país. O que a gente quer é possibilitar acesso às pessoas.
Outra coisa que a gente quer esclarecer é que as clínicas privadas, elas seguem uma legislação que está vigente, que é toda pessoa com prescrição médica formal tem direito a acesso à vacina. Então, a gente não, nesse primeiro momento, não vamos seguir a recomendação do Ministério da Saúde, até porque eu acho que não teria muita lógica. Se eu fosse atender o mesmo público que o governo está atendendo, eu não estaria somando esforço. Talvez eu poderia agilizar o processo, mas é mais interessante eu incluir pessoas que podem arcar com isso, que vai desonerar o governo, que vai ajudar a economia, porque nós estamos vendo as empresas, e as empresas não dando emprego, isso também é um problema para a sociedade como um todo. Então, o nosso trabalho é como que a gente pode complementar o trabalho que o Programa Nacional tem feito ao longo dos anos. E é isso que a gente está tentando fazer, trazer uma vacina que agrega proteção para toda a população. Eu sou muito a favor, né, da vacinação corporativa. A gente faz aqui no escritório, o ano passado, por exemplo, quando saiu a vacina da gripe, a gente contratou uma clínica que é associada de vocês para vir vacinar os funcionários aqui, porque eu acredito muito também nessa questão da responsabilidade dividida, né? A gente também não pode esperar que o governo sempre dê tudo. A gente gostaria que fosse assim, mas nós somos um país muito grande, demoraria sempre muito para fazer isso. E o que eu acho que, quando o corporativo pode agregar a desonerar financeiramente as filas, e isso não é só pelo coronavírus, é qualquer vírus, quando tem um surto, se o corporativo pode ajudar, ele deve ajudar. E existe a vontade do corporativo ajudar, né? A gente que trabalha com eventos aqui, a gente sofre, porque multinacionais, por exemplo, proibiram seus funcionários de viajar, de participar de eventos que têm aglomeração. A gente consegue controlar, mas existe uma aglomeração, então eu não posso pôr meu funcionário em risco, eu quero vacinar, eu preciso da vacina. É um caminho natural. E eu sou muito a favor dessa vacinação corporativa. Dou parabéns, porque acompanhei o trabalho da BCVA, que é incrível, e eu acho que isso vai gerar muitos frutos no futuro, né? Vocês foram conhecer um novo fornecedor exatamente de outras doenças, outras vacinas que vocês vão poder, a longo prazo, trazer para a população. Quando a gente fala, a gente compra de fornecedores dos Estados Unidos e da Europa, nem sempre o que eles desenvolvem lá também atende o nosso mercado, né? O nosso país tem algumas peculiaridades assim que a gente vê isso. Sobre essa questão da vacina corporativa, tem na mídia também um grupo de empresários querendo comprar vacina para vacinar seus funcionários, né? E aí eu queria perguntar como funciona a legislação, porque eu fico pensando, uma fábrica grande, uma empresa que tem 60 mil funcionários, comprou, faz o que com essa vacina? Não tem quem aplique, não tem onde guardar, porque tem que ter os freezers, você vai guardar, você tem que dar a segunda dose. Como funciona essa legislação? Quem pode comprar vacina? Hoje, pela legislação vigente que a gente tem atualmente, só clínicas privadas de vacinação que tem um KNAI específico de imunização humana. Então, todas as empresas que têm um KNAI de imunização humana, e aí a gente está falando de farmácia, laboratórios de análise clínica e as clínicas privadas, é que podem adquirir esse insumo, porque a gente não vende vacina. As pessoas têm que entender, nós vendemos a vacina aplicada, então é uma prestação de serviço e a vacina é um insumo. É como se você fosse no hospital tomar um antibiótico na veia, você não está comprando antibiótico, você está comprando uma prestação de serviço. As pessoas têm que entender que essa é a grande diferença. Quando a gente vê esses empresários querendo comprar, eu acho louvável, só que a legislação hoje não permitiria que eles fizessem. Se eles estivessem fazendo via um associado ou via uma prestadora de serviço específico, eu acho que seria muito interessante. Então, eu realmente não sei qual que é o critério que eles iam adotar, porque nós temos uma cadeia de frio que tem que ser mantida e isso é rigoroso. As pessoas têm que entender que a vacina depende de estar numa estabilidade de temperatura, porque senão ela não funciona. Então, essa era uma preocupação. E outra coisa era, se a gente tinha essas indústrias com a dificuldade de atender o mercado público, como que ia tirar esse mesmo imunizante do mercado privado? Era algo que a gente sempre nos atentamos para isso, para evitar que tivesse esse conflito. Então, quando saiu essa notícia, para a gente foi um pouco impactante, porque a gente não conseguiu mais do que 5 milhões de doses. A gente queria mais do que 5 milhões de doses, mas a indústria disse, olha, eu tenho um tanto de contrato com vários governos, não só do Brasil como do mundo, o que eu consigo oferecer de adicional que não é conflitante, no momento é só esse quantitativo. Então, é por isso que a gente acha importante esse movimento do mercado corporativo, mas ele tem que ser aliado com aquilo que é de legal, que é as empresas que podem oferecer esse serviço no Brasil. Eu adorei a sua frase que vocês não vendem vacina, vocês vendem vacina aplicada.
E aí a gente entra num outro ponto que no Brasil tem muito, médicos que compram vacina para aplicar nas suas clínicas. Eu queria que você conversasse, que você me contasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê isso muito em vários setores. Você está na clínica, fez uma consulta, na clínica não, no consultório, que é diferente de clínica, e aí você está no consultório, fez a consulta, o médico, eu tenho uma vacina aqui, aí ele tira do frigobar. Tá errado, né? Tá errado, porque eu até entendo, tem uma questão ética e legal, eu até entendo que se você está num ambiente, numa cidade, no interior, que é de difícil acesso, que você não tem uma outra opção, essa condição especial para que ele pudesse oferecer esse serviço, talvez até seria aceitável, mas ela não é recomendável. Até porque toda vacina aplicada em qualquer serviço de vacinação regular nesse país segue critérios rigorosos de transmissão de dados para a Anvisa. E para você ter esse cadastro, você tem que ter toda a documentação. E uma documentação é área específica para vacina, equipamento específico, profissional específico, liberado pelo seu conselho de entidade, como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Farmácia, hoje parece que o Conselho Federal de Bioquímica também está liberando. Então, a gente tem que entender se esse médico está fazendo dentro da legislação. O que a gente percebe é que não. Ele está só adicionando um benefício e a gente não consegue entender como que isso se dá na prática. Porque, pela legislação, até para a gente ser complementar ao Programa Nacional, nós temos que transmitir 100% dos dados das pessoas vacinadas em todas as clínicas de vacina no país. E só pode fazer isso quem tem esse cadastro. E para ter esse cadastro não pode ser no consultório, tem que ter toda a documentação, um CNPJ específico, com um CNAE específico de imunização humana. Então, esse é o apelo que a gente faz. Querem fazer o serviço? Eu acho que tem que fazer. Quanto mais pessoas ofertando o serviço, é importante, porque você está oferecendo a única arma que realmente evita doença, porque você pode tratar a doença. Nós estamos falando de evitar doença, e é o que a gente faz. A gente não lida com doente, a gente lida com pessoas saudáveis. E para continuar saudável, a imunização e a vacinação é o único caminho. Então, a orientação é que esse médico continue fazendo o serviço, mas ele tente ir para legalidade e regulamentação, que é importante os dados, até para a gente conseguir. Talvez as pessoas não tenham noção. A transmissão dos dados para o Programa Nacional de Imunização faz com que a indústria que produz vacina enxergue a gente como um potencial mercado e traga mais imunizante. Quando eu não transmito essa informação, você não tem visibilidade da quantidade de imunizante que tem no país, e isso faz com que a gente tenha menos vacinas ofertadas. Então, até isso afeta o funcionamento do mercado de imunização como um todo. É impressionante, né? A gente não pensa na cadeia toda. E eu acho que nesse momento do desespero também, as pessoas criam uma ansiedade muito grande, querem logo ser vacinadas. É um processo, demora um pouco, mas eu acredito que a gente está agora em fevereiro de 2021, que a gente já está muito mais próximo. O pior já passou, né? Então agora logo já estamos sendo imunizados pelo setor público, logo teremos as vacinas no setor privado, tem que ter um pouco de paciência. Eu queria parabenizar de novo o trabalho da BCVAC por ter ido atrás de uma solução. O corporativo agradece demais, a gente da área de eventos fica encantado e assim, na torcida que se resolva e acabe logo e que cheguem no Brasil. Obrigada, Geraldo, por estar aqui comigo e a gente se vê na feira. Não, com certeza, o prazer foi imenso. Quando a gente fala em salvar vidas, toda ajuda é benéfica. Hoje, quando a gente vê a Anvisa se mudando o seu regimento para dar acesso mais rápido, isso é um alento, porque todo dia a gente está perdendo milhares de vidas e eu acho que chegou o momento de a gente agir com mais rigor, não perdendo o controle e a qualidade, a gente não está abrindo mão disso em nenhum momento. Essas vacinas já foram aprovadas e registradas no mundo, então a gente faz o apelo para as pessoas esperarem, não abaixar a guarda ainda, por mais que a vacina esteja próxima, nós não temos uma cobertura vacinal que garanta aglomeração e saída das pessoas para a rua, para os bares, para as festas, para as praias, mas que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, porque está muito próximo. Então, se está próximo, acho que não vale a pena a gente perder toda a segurança que a gente conseguiu até hoje. É um prazer muito grande falar de vacina. Salvar vidas com vacina é algo gratificante e que a gente faça com que as pessoas não compartilhem mentiras. Por incrível que pareça, nós estamos gastando energia tremenda para desmentir fake news. Eu acho que a gente está em 2021, não era mais para a gente estar tendo compartilhamento de medidas falsas, porque a única arma comprovada para parar essa pandemia é a vacina. Então, qualquer notícia falsa
faz um estrago e a gente gasta energia em vez de estar trabalhando para convencer as pessoas a tomar as outras vacinas. Por incrível que pareça, a gente está com a cobertura vacinal das outras vacinas em queda, todo mundo só está preocupado com a vacina do Covid e estamos esquecendo a cobertura, estamos esquecendo de manter a vacinação das crianças em dia, e doenças que estavam controladas estão voltando, como sarampo, cachumba, rubéola. Então, é que as pessoas não percam esse controle, não percam a fé na única arma que a gente tem para controlar as doenças no mundo, que é a vacina. Eu agradeço muito, é um prazer imenso sempre falar. Estamos à disposição e nos vemos na feira, com certeza. Esse é um recado interessante, né? Vou pontuar isso. A gente não pode esquecer. O ano passado vacinamos da gripe em março, daqui a pouco volta também, tem que vacinar. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais, Geraldo, e te fazer uma pergunta. Não tem problema tomar outras vacinas, né? Em paralelo com a vacina do corona? A princípio não, principalmente as vacinas inativadas não, mas como é uma vacina nova, todos os cuidados estão sendo tomados para evitar que a gente tenha evento adverso concomitante. Então, a gente está realmente respeitando alguns intervalos, mais por um critério de respeito à pouca informação do que risco. Então, sim, as pessoas têm que manter sua vacinação, porque 15 dias entre um intervalo e uma outra vacina não ia complicar a vida de ninguém. Então, a gente está mantenha seu esquema de vacinação em dia, porque senão a gente vai controlar o Covid e vamos perder o controle em outras doenças, e aí a gente vai perder toda a história de manutenção da saúde do brasileiro. Então, tá bom. Gente, vacinem-se, é importante, não só contra o Covid, não é, eu falo isso aqui toda vez que eu entrevisto alguém, que eu converso com alguém, não existe só o Covid no mundo, o Covid é mais uma coisa que nós temos que aprender a lidar. Estamos perto do final, agradecer ao Geraldo e a gente se vê logo. Muito obrigada. Vemos sim. Até mais. Tchau, tchau.